A gente vai falar sobre expondo a grande mentira, desmascarando os ídolos do nosso tempo. E estava programado falar desses dois trechos de Apocalipse, um de 13, 14 e 15 e um de 19 e 20. E semana passada, na brilhante mensagem que o Davi pregou aqui, semana passada, ele já falou sobre o capítulo 13, 14 e 15. E falou muito bem. Aliás, se você não ouviu, eu recomendo que você assista. Tem alunos meus que são pastores, líderes de louvor, aliás, devem estar assistindo. Tem gente assistindo lá em Fortaleza, quero mandar um abraço para a Gabi e para o Norberto. Tem gente acompanhando em Campos do Goytacazes, tem gente acompanhando no interior de São Paulo. O pessoal fica assim, teve uma aluna minha que falou, eu estou assistindo que nem série. Eu fico lá assim, esperando o próximo capítulo. O que vai acontecer no próximo capítulo? Qual que é a revelação do próximo capítulo? E é muito legal a gente poder ver, né? Engraçado que eu falei, caramba, o Davi já falou o que eu tinha pensado, mas como a palavra de Deus é rica e como tem tantas coisas maravilhosas para a gente estudar e aprender. Então hoje eu vou focar em Apocalipse 19, a partir do versículo 11 até o 21, com a ênfase no 20. Daqui a pouco a gente vai ler. Eu não sei se os irmãos acompanham isso, o meu feed nas redes sociais é só isso, às vezes. Tem um pastor muito conhecido no Brasil, que ele gosta muito de causar umas polêmicas de vez em quando. Ele adora soltar umas polêmicas assim, para causar. E a última dele foi que ele não acredita num Deus que manda as pessoas para o inferno. Ele fala, eu não consigo crer num Deus que tem prazer em queimar as pessoas no inferno. Eu não consigo crer num Deus que tem prazer em condenar as pessoas. Essa é uma mensagem já antiga, né? Essa heresia não é uma heresia nova, é uma heresia antiga chamada universalismo, que no final Deus vai falar assim, era brincadeira, todo mundo está para dentro, todo mundo está salvo, era só, como se Deus fosse um pai frouxo, né, que promete que vai disciplinar o filho, e chega na hora, não tem coragem. Mas ele causou, né? Você vai lá no Reels que o próprio pastor publicou, e tem assim milhares de comentários e aí gerou centenas de vídeos no YouTube de respostas e de pessoas falando, olha que absurdo, que loucura. E de fato essa é uma grande mentira, né, que tem sido cada vez mais nos nossos tempos ecoado. Nesse evangelho light, nesse evangelho coach, nesse evangelho facinho que as pessoas têm tentado viver e pregar, essa mentira tem encontrado acolhimento no coração de muita gente, né? Que se Deus é amor, Ele não pode de maneira nenhuma condenar as pessoas. Que se Deus é verdadeiramente bom, como que Ele vai ter coragem de colocar as pessoas no inferno? Essa mentira já é velha, né? Ela está desde o Éden. Quando Satanás, a velha serpente, o dragão, como na linguagem de Apocalipse, fala para Eva, certamente você não morrerá. Certamente você não morrerá. Né? O que Deus fala que vai dizer, sempre tem Satanás por trás dizendo, será que ele vai fazer? Será que ele vai ter coragem? Ele não vai ter coragem. E olha que louco, né? Nessa mentira demoníaca que tem assolado muitos corações, Satanás fala bem de Deus. Olha que loucura. Pô, ele é muito amor. Ele é muito bom. Você acha que ele vai ter coragem de fazer alguma coisa contra você? Né? A mensagem demoníaca que às vezes engana. Então a gente vive numa cultura, e a gente pode discutir isso em vários níveis, né, da sociedade, que a sociedade está revendo muitas coisas, algumas coisas muito para o bem, outras coisas muito para o mal, mas o fato é que nós vivemos numa sociedade que não, e agora os jovens, né, eu vou falar daqui a pouco os dados disso, são muito fragilizados, estão surgindo muito fragilizados. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Existe um psicólogo chamado Jonathan Haidt, escreveu um livro chamado A Geração Ansiosa. Ele começa o livro dizendo que nós nunca vimos no mundo, na sociedade, o que aconteceu entre principalmente 2010 e 2015, que foram adolescentes e pré-adolescentes com acesso a um smartphone, com redes sociais extremamente selvagens. Que antes a rede social, diz ele, eram redes sociais para encontrar gente, mandar uma mensagem e tudo. Quando a rede social virou o que virou,
de comparação, de story, de briga, de algoritmo prendendo nas bolhas. Ele falou, e a gente tinha adolescente de 10, 11, 12, com o mundo nas mãos, e nenhum preparo mental e nenhum preparo emocional para isso. E ele diz, o resultado, hoje, 10 anos depois, comprovado nas pesquisas, ele mais uma outra psicóloga também escreveu um outro livro chamado iGen. Eles falam que essa geração de pré-adolescentes, entre 2010 e 2015, é a geração mais mal preparada para lidar com os desafios emocionais da vida adulta. São pessoas muito inteligentes, muito capazes, têm muitos recursos, mas não têm estofo emocional e não têm fibra, não têm garra para lutar a vida, porque não foram preparados para isso. O que acontece? Nesse mundo, se você falar, olha, se você não obedecer o que Deus quer, você vai para o inferno. A pessoa surta, ela desmaia, né? Então tem que ter alguém passando a mão na cabeça falando, não, você é bonitinho, você é muito legal, você é muito especial, você vai conseguir, né? Eu lembro de um vídeo do Leandro Hassum, lá no Jô Soares. É um dos vídeos mais engraçados do mundo, assim, eu racho o bico de rir. Ele fala que uma vez ele foi na casa de uma tia que era muito rica, e ele falou, a minha mãe já deu a bronca antes da gente chegar na casa da minha tia. E eu estou falando como o mundo era antigamente, né? Ele falou, eu nem tinha chegado, e a minha mãe já falava assim, entre os dentes, você não vai botar a mão em nada. Se te oferecerem algo, você não quer. Quer ir no banheiro? Não. Quer café? Não. Quer água? Não. Você não põe a mão em nada, você não fala nada. Ele falou assim, né, que a criança chega, ele estava falando como que isso mudou, né? Ele falou assim, eu chegava lá, minha tia, nossa, como ele é quietinho. Não é como eu era quietinho, eu estava em trauma, eu estava em pânico, né? De tanto que a mãe antes já falava. A gente cresceu numa geração assim, né? Hoje nada, a criança pode tudo, a criança tem tudo, ninguém fala não. Esse psicólogo fala uma geração de pais fragilizados, criando crianças mimadas. Ai, tadinho, não, mas como é que vai ser? E aí quando a gente joga isso para Deus, essa coisa fica mais complicada. Porque muita gente ainda tem uma visão distorcida, nós vamos falar sobre isso, de Deus, como se Deus fizesse por birra. Ah, você não quis me obedecer, então eu vou te mandar para o inferno. E não é isso que a Bíblia fala. Deus não tem prazer na condenação. Deus não tem prazer na perdição das pessoas. Deus não tem prazer nenhum no seu juízo destruir pessoas. Mas o fato é que uma face do amor de Deus se manifesta no seu juízo. É necessário, não dá para separar. E aí nós vamos ver agora Apocalipse 19, apresentando agora esse Cristo fiel e verdadeiro, cavalgando num cavalo branco. E hoje, no 7 de setembro, é até emblemático falar dessa a imagem militar, para confrontar a mentira e para trazer o juízo final. E a grande pergunta para nós é, por que o juízo é tão essencial para a mensagem do Evangelho? E por que o juízo manifesta um Deus de amor, sim, e manifesta um Deus de bondade, sim? Vamos ler Apocalipse 19, a partir do versículo 1 até o 21, Apocalipse 19. Depois disso, ouvi uma alta voz, semelhante à de uma grande multidão nos céus, que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez uma multidão exclamou, aleluia, a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. Aí versículo 5. Então veio uma voz do trono dizendo, louve ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como os grandes. Então ouvi a voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, olha, veja só, o linho fino são os atos de justiça dos santos.
O anjo me disse: escreva, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Veja, de novo a ideia da fidelidade, da perseverança. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Agora, esse é o texto que nós vamos falar nessa noite. Então, vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com as quais ele enganou os que receberam a marca da besta, nós falamos semana passada, e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram da carne deles. Primeiro, essa cena é uma cena de horror. É uma cena de pavor. Se você prestou atenção, um anjo em pé no sol clama que todas as aves venham comer a carne putrefada, morta, dos reis da terra e daqueles que adoraram a besta. E essa visão, ela cria uma experiência de espanto, de choque. Mas o propósito dela não é criar medo, mas sabe o que, meus irmãos? Veja, essa mensagem ela era falada e repetida nas igrejas, lida vez após vez nas igrejas da Ásia Menor. Qual era a intenção? A intenção de Deus era que essa visão final do juízo, esse horror, despertasse ainda aqueles corações que ainda estavam indecisos. Quando Deus mostra o horror da condenação, quando Deus mostra o horror do seu juízo, não é para dar medo, não é para ele falar: está vendo? Você não me obedeceu, agora eu vou fazer sim. Não é porque Deus tem prazer, ou Deus precisa se afirmar no seu juízo. O juízo de Deus também é uma manifestação do seu amor, do Deus que disciplina, do Deus que corrige, mas de um Deus que, ao mostrar isso e atestar isso, está tentando salvar mais gente, está tentando alertar mais gente, está tentando dizer: olha, fuja disso. E é interessante que no livro, isso faz um eco com a narrativa de Êxodo, da saída do Egito. Porque é o seguinte, a ideia aqui Jesus aconteceu a mesma coisa no ministério de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, como se repete várias vezes no livro de Apocalipse, ouve em algum momento, se desperta, se choca, os olhos se abrem, como a gente cantou, a pessoa acorda e fala: olha, o propósito de Deus é tirar a gente do exército da besta e colocar a gente no exército do Cordeiro. O propósito de Deus é esvaziar o exército da besta e encher o exército do Cordeiro, de gente que fala: caramba, eu estava cego e agora eu vejo, agora eu enxerguei. Às vezes no sofrimento, às vezes na correção, às vezes na disciplina. Mas quem já está, como diz Romanos capítulo 1, com a mente corrompida, com a consciência adoecida, essas pessoas, quanto mais elas são expostas ao juízo de Deus,
mais elas vão se corrompendo e se adoecendo e desobedecendo. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter: ninguém é condenado sendo inocente. Deus não vai condenar ninguém sendo inocente. Às vezes a gente lê o relato de Êxodo, por exemplo, quando fala do faraó, e por causa de uma má interpretação nossa do Deus endureceu o coração de faraó, a gente acha que Deus foi injusto com o faraó. Coitado do faraó. Meus irmãos, a gente está falando de uma das pessoas mais terríveis da história da humanidade. Faraó não era uma pessoa fofinha. É que no mundo de hoje até isso está meio estranho, né? A Malévola não é má mais, é porque ela não foi convidada, que não sei o quê. Todos os vilões agora têm uma releitura que eles não são tão vilões assim. A gente vive num mundo que os mocinhos também já não são tão mocinhos mais, né? Todo mundo é meio vilão e meio bandido, e meio herói, e meio salvador. Mas o que acontecia ali no Êxodo era o seguinte: quanto mais exposto ao juízo de Deus, o coração de Faraó, que já era duro, se endurecia mais. Porque essa é a realidade do mundo, meus irmãos. Tem gente que é exposto à realidade de Deus, ao juízo de Deus, e o coração se amolece. E tem gente que o coração endurece. O fato é, por isso que eu sempre falo, quando a pessoa vem no culto, quando a pessoa adora a Deus, quando ela ora, ela está sendo exposta à presença de Deus. Quem está com o coração amolecido vai se amolecer mais. Quem está com o coração endurecido vai endurecer mais. E essa é a realidade aqui. O que Deus está tentando fazer é salvar a gente. Porque, sendo bem prático, a ideia é a seguinte: quem já está tomado pela besta, vai morrer com a besta. Mas tem gente que está ali que está dando bobeira. E Deus, na sua misericórdia, está tentando chamar a atenção dessas pessoas e falar: acordem, acordem, ainda há tempo, ainda tem salvação, olha o destino que espera vocês. Há uma música, essa semana eu fui entrevistar o filho do Luiz de Carvalho, um dos pioneiros da música evangélica no Brasil. O Luiz de Carvalho gravou uma versão norte-americana que a gente canta muitos, né? A igreja canta há mais de 50 anos, que fala dessa realidade, né? Ele canta: a minha alma estava longe do caminho dos céus, eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A gente estava perdido, a gente estava para o caminho da morte, mas aí Jesus estende a mão e fala: opa, volta aqui. E o coro diz, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Um parênteses aqui, não perde o fio que eu também não perco. O Luiz de Carvalho tocava violão. E violão era um instrumento que era considerado profano, porque ele era da bossa nova e do samba. O instrumento convertido era o piano. Não sei quem fez a profissão de fé do piano, mas o instrumento convertido era o piano. Aí o Luiz de Carvalho tocava violão, e os batistas, ele era da Batista Paulistana, ali na aclimação, e os batistas não gostavam dele por causa do violão. Aí ele foi lá e gravou um disco. Qual era o nome do disco? O Violão Convertido. Ele falou: meu violão já professou Jesus, meu violão é convertido, vocês podem ficar tranquilos que ele pode louvar que ele já se converteu. Então, genial, né? Brilhante. Voltando. E aí, quando a gente vê que Deus, até através do seu juízo, Ele está tentando salvar a gente. Ele está tentando restaurar. É uma manifestação do amor do Senhor. Então, negar o juízo não é aliviar a fé, não é falar assim: Deus. Não, negar o juízo é amputar a misericórdia de Deus. É tirar uma parte do agir de Deus. É querer ensinar a Deus como Ele tem que fazer. Como que é melhor para Ele. Pois muitas vezes são juízos de Deus que acordam, que sacodem, que advertem, que nos convidam à vida. É quando Deus executa sobre nós o seu juízo, que nós despertamos e que nós acordamos. A segunda coisa que fica muito clara aqui nesse texto é que aparece esse cavaleiro. E eu não sei se vocês prestaram atenção, esse texto tem um enigma nele. Ele fala que ninguém conhece o nome dele a não ser ele. E aí depois fala, e estava escrito o nome dele: Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aí você fala: mas sabe o nome ou não sabe o nome? Né?
É sempre essa ideia da figura misteriosa que quem está lendo e tem ouvidos para ouvir já ouviu, é Jesus. Ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Jesus aqui se apresenta, como os apóstolos sempre esperaram, como o grande guerreiro. Só que é interessante, né? Primeiro, a besta tinha lá as suas cabeças e tinha as suas coroas e os seus chifres. Esse Jesus tem uma cabeça só, mas ele tem as suas coroas, múltiplas coroas. E essas coroas trazem os seus múltiplos nomes. O que são os nomes? São as características desse Deus, são os poderes desse Deus. Ele é fiel e verdadeiro, ele é a palavra de Deus, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ou seja, ele é o Cristo, com a aparência de um general romano, um general que andava num cavalo branco, para dizer, olha, vocês acham que o general romano é o poderoso, mas eu conheço um que é mais poderoso. E ele vem para guerrear e para dominar. Só que é interessante, nós vamos ver como que ele guerreia, a guerra dele é muito diferente. Primeira coisa, fiel e verdadeiro significa que só há um Jesus. Ele é inteiro, ele é íntegro. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê Apocalipse, a gente vê dizendo que ele é o leão de Judá e ele é o cordeiro de Deus. E aí tem gente que fala que ele é o leão, a gente até canta isso, leão e cordeiro, mas tem gente que fala disso como se fossem dois Jesus. Tem a hora, como se Jesus fosse bipolar ao extremo, assim, numa crise absurda. Ele tem dupla personalidade. Tem hora que ele é bonzinho, é o bad cop e o good cop, né? Tem hora que ele é o leão, tem hora que ele é o cordeirinho. E não, Jesus é um só. Ele é o leão e ele é o cordeiro. E a grande questão que Apocalipse nos mostra é que ele é o leão, ou seja, ele é o guerreiro, sendo o cordeiro. Ele guerreia morrendo. Ele guerreia sofrendo. Ele derrotou os inimigos na morte. Esse leão é o cordeiro e eles são um só. Ele é fiel e verdadeiro, ou seja, só há um, só uma face. Tudo bem, a gente pode dizer que Jesus se revela a nós vamos conhecê-lo por toda a eternidade, ele é Deus, tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que só há ele é um ser íntegro, ele não tem duas caras, ele não tem o lado tenebroso dele, Jesus não acorda de mau humor, ele é fiel e verdadeiro, ou seja, o que ele fala, ele cumpre, o que ele diz é a verdade. Ele é a verdade. Famoso texto de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é a própria pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse que se coloca diante de João é Jesus. E ele tem algumas características. Primeiro, seus olhos são como chamas de fogo. O que significa isso? Que os olhos dele penetram, os olhos dele discernem, não há nada que escape no olhar de Jesus. Ele é aquele que olha e vê, ele olha e sabe. Isso aqui na terra já era assim, meus irmãos, imagina nos céus. Na terra que ele estava afastado dos seus plenos poderes de Deus, que ele abriu mão do seu pleno poder de Deus. A Bíblia, repetidas vezes nos evangelhos, diz, Jesus sabendo o que estava no coração dele, Jesus sabendo o que estava na mente dele, Jesus sabendo o que estava no coração. Ele é aquele que ninguém engana, ele é o olho que tudo vê, ele é o Big Brother verdadeiro, ele é aquele olhão que sabe tudo, que vê o coração. Os olhos como chamas de fogo, significa ninguém engana o olhar de Jesus, ninguém fala, ele sabe, ele sabe. Um dos textos mais aterrorizantes da Bíblia, pelo menos para mim, fala disso. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ele vai dizer, apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. O que mostra? Jesus olha a intenção do coração. Os fariseus tinham postura de crente, adoração verdadeira, oferta verdadeira, entrega verdadeira, e Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão pintadinhos, mas por dentro só tem morte e podridão, porque Jesus enxerga o coração. Tem uma música que o Leonardo Gonçalves gravou uns anos atrás, que é um hino pentecostal antigo, que fala,
Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus sabe o que vai dentro da nossa alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus sabe tudo, Deus nos conhece. Segunda coisa, ele tem muitas coroas na sua cabeça. Eu já falei, é um contraste com a falsa realeza da besta e do dragão. Ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Senhor. Segundo, ele já chega com um manto tingido de sangue. A guerra nem começou, ele já está ensanguentado. E aqui tem duas interpretações e as duas são lindas. A primeira diz que ele já chega ensanguentado com seu próprio sangue. Ele já morreu na cruz, ele já sangrou na cruz. E ele chega ensanguentado porque essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. A segunda interpretação diz que ele já chega ensanguentado com o sangue dos fiéis que morreram em prol do seu nome. É como se ele trouxesse aqueles que morreram nas suas vestes para dizer: eu vou vencer no nome de vocês. Eu vou vencer para honrar todos que morreram por mim. O fato é que a guerra, que nem começou, ele já chega com o manto todo ensanguentado. Porque a vitória do leão, que é o cordeiro, acontece por meio da sua morte. Ele se torna digno de abrir o livro porque ele morreu e ressuscitou. Ele é fiel e verdadeiro porque não há contradição. É o leão que reina como o cordeiro. Quando eu falo fiel e verdadeiro, significa, eu quero falar de novo, não dá para separar a face de amor de Jesus da face de juízo. É uma coisa só. O amor e o juízo coabitam perfeitamente na pessoa perfeita de Jesus. A segunda coisa, que o falso profeta e agora é condenado por enganar no nome de Deus. O Davi falou muito isso na semana passada, de ter um discurso religioso sem Deus, né? E aí a gente também, eu lembro do texto de 2 Coríntios, eu vou ler, não precisa abrir não. 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 13 a 15, diz assim, olha o que Paulo diz: pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo já tinha falado disso também. Satanás disfarça suas ações com uma pretensa justiça. Os que agem em nome do diabo, muitas vezes parecem pessoas piedosas. Só que agora essa mentira vai ser desmascarada. Essa mentira agora vai ser desmascarada. Jesus vai condenar aqueles que não lhe pertencem. Existe um negócio hoje no mundo, eu não sei se você já viu, chamado deepfake. O que é? A inteligência artificial está ampliando muito isso. São coisas falsas, mas que nem os especialistas às vezes conseguem de primeira falar que é falso. Esses dias eu vi o Thiago Leifert falando sobre isso. Fizeram um vídeo dele, vendendo um produto para diabetes, com a boca dele mexendo, com a cara dele, com a voz dele, com tudo dele. Ele falou, no primeiro momento que eu vi esse vídeo, até eu achei que eu estava maluco. Eu falei, meu Deus, eu gravei esse negócio, o que eu pensei? Ele falou, eu não gravei esse negócio. Ele falou, era tão perfeito que até eu achei que eu tivesse gravado aquele negócio. O mundo de hoje está assim. A gente não pode, né, antigamente a gente falava, eu quero ver um vídeo, eu quero ver uma foto. Hoje não dá para acreditar em mais nada. Foto falsa, vídeo falso, voz falsa, tudo falso. Isso é o deepfake. O que é esse deepfake aplicado, né? Tem voz de Jesus, tem a cara de Jesus, mas não é de Jesus. Aí você fala, como é que eu vou saber isso? Jesus fala que só tem um jeito. Jesus, 2000 anos atrás, já falou que só tem um jeito de saber, pelos frutos. Você olha o fruto da vida da pessoa. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos. Não tem como uma pessoa má produzir bons frutos. Frutos que permanecem. Não tem. Então a gente olha para os frutos. E aí,
As imagens aqui, de novo, eu vou falar, são fortes, são perturbadoras. Ele tem na boca uma espada. O que significa isso? Que ele vai vencer pela palavra. O Deus que começou o mundo pela palavra vai vencer a guerra na palavra. A sua boca tem uma espada afiada. O que significa que Jesus não vai levantar a mão nessa guerra. Que nem lá no Getsemane, ele fala para Pedro: por que você puxou a espada, cara? A gente luta de outro jeito. Quem levanta a espada pela espada morrerá. Ele não mudou, ele é o mesmo. A luta dele é na palavra. Na sua palavra poderosa. E aí, a gente agora vê aqui, essa última batalha na terra, Cristo, e Cristo está no céu, e João está vendo Jesus no céu, e ele está olhando para a besta na terra. E ele está vendo as forças divinas na terra se ajuntando para essa batalha. Aqui, esse simbolismo é tirado do Antigo Testamento, principalmente de Isaías 63, que fala, quer ver? Olha o que diz Isaías 63, eu vou ler para os irmãos. Que é essa imagem do Deus que pisa o lagar, né? O Deus que pisa as uvas. Quer ver? Olha só, Isaías 63, 2. Por que as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar, ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Aqui é Deus falando para o povo que ele ia julgar as nações. Então aqui está acontecendo o cumprimento dessas coisas. Só que Jesus vence essa guerra na sua morte, com seu próprio sangue, e no seu alto sacrifício em amor. Eu vou falar de novo. O choque não é para inspirar medo, mas é para acordar a igreja e para reafirmar: Cristo vence no seu sacrifício. Cristo vence pelo amor. Cristo vence na demonstração da sua graça. Tudo isso para nós significa que o juízo de Deus, o juízo de Cristo, do Cordeiro e do Leão em Apocalipse, deve ser uma expressão da identidade de Deus que não entra em conflito com o poder do Cordeiro. Em resumo, o juízo não é uma contradição do amor. O juízo é uma consequência do amor. Se Deus tolerasse o mal, isso não seria amor. Seria complacência, seria frouxidão, seria injustiça. A justiça exige a retribuição para o mal e a esperança para os oprimidos. E aí, João não permite que os seus leitores confundam. No final, quem executa esse julgamento é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero ler aqui um trecho de um livro que eu tenho estudado sobre Apocalipse, que o autor diz assim: depois de entender quem Jesus era e é, bem como o significado da vitória que ele conquistou em sua morte, não resta dúvida nenhuma acerca do resultado final. Regimes monstruosos podem ir e vir. Mentiras e enganos continuarão a se espalhar. Nós devemos estar atentos, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores será vitorioso. Enquanto isso, não deve haver concessão. Sabe qual que é a certeza que nós temos, meus irmãos? A mentira tem dias contados. A mentira não é eterna. O falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. A besta vai ser lançada no lago de fogo. O Cristo fiel e verdadeiro permanece, e com ele permanece a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que restaura. O Cristo de Apocalipse 19 é o que é fiel e verdadeiro, é o que é o Cordeiro e o Leão, o que é justo e amoroso, ou amoroso e justo. Então o nosso chamado, eu e você não fomos chamados para ficar suavizando as mensagens de Jesus. Jesus nunca autorizou seus discípulos a passarem pano porque ele falou. Jesus era duro, ficava ali.
Eu e você não somos chamados para ficar suavizando o que Jesus falou, tentando corrigir o que Jesus falou como se estivesse errado. Nós somos chamados para discernir os tempos que vivemos e seguir o Cristo verdadeiro, o Cristo que ama, o Cristo que salva pela sua morte, mas o Cristo que também executará o seu juízo e os seus planos até o fim. A mentira, ela pode se travestir de luz, ela pode parecer luz, mas só o Cristo verdadeiro fiel é a verdadeira luz que vence a escuridão e vence as trevas. Nós abrimos essa celebração lendo João capítulo 1, e João disse: nós vimos as trevas, né? Veio para os seus e os seus não receberam, e ele era a luz que brilha nas trevas. A luz vai vencer as trevas, a luz vai acabar com as trevas, a luz um dia vai eliminar toda e qualquer treva.